Mas na prática, o que é ócio? Como fazer descompressão saudável? E descanso? Como é que eu sei que eu descansei ou não descansei? E prazer? Como sentir prazer? Tire o que não é para dar espaço ao que é. Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o último treino semanal do nosso Fazer os Básicos Bem Feitos, o último treino da letra O deste macrociclo. Essa letra O é de ócio, descompressão saudável, diversão, hobby, prazer. Como você já sabe, essa última semana nós estamos fazendo um formato um pouco diferente. Então já vamos novamente repetir a chamada. Mas na prática, o que é ócio? Como fazer essa descompressão saudável? E o que é descanso? Como saber se eu estou descansando ou não? E prazer, como é que sente prazer? E disso tudo eu estou falando de forma virtuosa, ok? A resposta, que é uma resposta que parece complexa, mas não é. É tire o que não é para dar espaço ao que é. Tire o que não é virtuoso, o que não é saudável, para que, enquanto você ainda não sabe, você ainda não tem certeza como é ou como fazer, tenha espaço para existir. Porque esse como, ele vai aparecer, ele vai surgir quando a gente destralha, quando a gente limpa, quando a gente abre o espaço para sentir. Mas como saber o que não é? Pelos seus efeitos. Os efeitos do quê? Do que você está fazendo. As ações que você tem feito de ócio, de descompressão, de descanso, entre aspas, de prazer, de hobby. Quais são os efeitos? Quais são os resultados? Quais são as consequências que você tem tido? Nós já fizemos, estamos no final do ciclo de 360. Quais foram as consequências do que você fez? Imediatamente eu comer uma panela de brigadeiro me dá muito prazer, portanto, isso aqui, pronto, esse aqui é meu prazer. Perfeitamente. Imediatamente você sente um prazer. Só que quais são as consequências de fato, olhando de forma madura, a médio e longo prazo? O que acontece no dia seguinte? E 2, 3 dias seguintes? E na semana seguinte? E acumulando isso que você faz, o que é que vai acontecendo? O que é virtuoso, ponto. O que é virtuoso para todas as áreas, para todas as pessoas. O que é virtuoso é harmônico, ponto. E a gente está tão atolado nesse mundo de coisas que não são, que a gente fica meio perdido mesmo. Por isso é esse convite e esse trabalho para você reaprender a ser quem você é. A segunda resposta para como saber o que não é a sua intuição. É o que nós temos falado aqui todo esse período. É abrir espaço, tirar o que não é, porque a intuição ela sussurra. Além dessa intuição, essa voz interna, mas não a voz da sua consciência pesada, não a voz daquela tudo que você ouviu na sua infância, é um outro lugar. Tem também a propriocepção, que nós conversamos lá no começo. Você sente reverberando dentro do seu corpo. É um nozinho na garganta que dá, é uma pontadinha de dor de barriga, é uma dorzinha de dor de cabeça, ou então é um coração que fica leve. É uma tranquilidade, é um amor.
Há também o locus de controle interno que nós tanto falamos. Você sente que o seu ser, ele expande porque o controle está dentro. A sua intuição, a própria percepção e o locus de controle interno te dizem. E a terceira resposta para essa pergunta do e como saber o que não é na tentativa e erro mesmo. 99% vai ser na tentativa e erro. Você vai comer a panela de brigadeiro e aí você vai ver a consequência. Só que você tem que observar. Lembra da roda? Lembra do seu Commonplace Book? Você vai estar escrevendo e observando o que acontece. E vai ter erro. Muito erro. E aí é o ajuste. Ajuste. Tentar até conseguir. Principalmente no início, é mais desafiador. Mantenha a boa vontade. Aceite e faça as pazes com esses erros. E a quarta resposta para e como saber o que não é mantenha o olho nas letras do mapa da autotransformação, em tudo que está escrito, mas nas letras do mapa. Como tem estado a sua mentalidade em relação a isso? Como tem estado o ambiente? Se você tem a lata de brigadeiro e tudo mais aí, ou o brigadeiro pronto, você vai comer. Mas se você não tiver fácil à mão, você vai ter que ter o trabalho de pegar o carro, pegar o ônibus, ir a pé, ir até o mercado, comprar os ingredientes. Você precisa fazer todo esse movimento. Então, mantenha o seu ambiente propício. E as pessoas ao seu redor? Bom, se todas as pessoas que você conhece são seus ambientes, são pessoas mais próximas, comerem brigadeiro, fazer, ai, comer brigadeiro, ai, tá bom, vamos fazer uma panelada aqui de brigadeiro? Como é que estão as pessoas ao seu redor? E o último são as ações deliberadas e intencionais. Também todas as demais ferramentas que você já tem. E mantenha o olho na ciclicidade e também na postura fênix. É um simples que não é fácil. Continue evitando a primeira tentação, essa primeira ação de tentar controlar o fora. E tenha um substituto virtuoso acessível. Quando eu sentir vontade de comer a panela de brigadeiro, eu vou dar um exemplo, você precisa achar um que é virtuoso e acessível para você. Eu vou tomar um gole d'água. Portanto, eu preciso ter sempre uma garrafinha perto de mim. Quando eu sentir vontade de comer, eu vou primeiro beber água e esperar um pouquinho. Tem também a RPM, a respiração pausada meditativa. Quando uma respiração não for suficiente, você pode pedir licença do ambiente que você tiver e, se for o caso, ir para o banheiro. Se for o único lugar que tiver, e colocar um timer de 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto e ficar respirando, percebendo que você está fora do centro e que você tem a intenção e boa vontade de voltar ao seu centro. Você precisa criar e ter esse substituto virtuoso acessível. Relembrando, pontuando, gravando, tatuando. Você não vai conseguir unanimidade sempre. Você vai perder tentando essa unanimidade, estar sempre certa, conseguir acertar todas as vezes. Consiga descansar no seu melhor possível e na sua boa vontade. Dê conta de abrir mão do perfeccionismo, de tentar agradar todo mundo, de ser a boa pessoa, a legal, a boa filha, a boa funcionária todo o tempo, de ficar ganhando, buscando a aprovação dos outros. Abra mão de tentar gabaritar essa vida perfeita. Ache esse amor dentro, essa valorização dentro, esse reconhecimento dentro de você. E explore, escale e atualize essa descompressão saudável. No início, uma colherada de brigadeiro é melhor do que uma panela de brigadeiro. Só que se você continuar sempre nessa colherada, quais vão ser as consequências? Vá mantendo no gerúndio essa consciência. Vou dar um outro exemplo. Se você quebrar algum osso do seu corpo,
O gesso, ele é necessário no início, porque senão o osso vai se reestruturar ou o seu corpo de uma forma completamente torta, desfuncional. Mas se esse gesso continuar, ele é péssimo. Portanto, ele precisa tirar. E o processo de fisioterapia, o processo de volta à funcionalidade do membro, dói, porque ficou parado muito tempo, perdeu músculo, as articulações elas ficaram mais travadas e dói voltar a mexer, dói voltar a ganhar musculatura, mas é necessário passar por esse processo. Portanto, explore, escale e atualize as suas descompressões saudáveis, relembrando que quando você estiver cansada, você só precisa descansar e não compensar de forma viciosa. Vá dormir mais cedo, vá dormir um pouco mais. Pontue e proteja tempos de descanso e continue fazendo os básicos bem feitos em um ritmo confortável, respeitando a ciclicidade, respeitando os ciclos, respeitando a sua flutuação hormonal. E atenção para não colocar peso demais, fazer tudo certinho. Tem que ser, não, o objetivo não é esse. O objetivo principal desse processo é a consciência, o autoconhecimento, o acolhimento e a autocondução virtuosa, sem sacrifícios, fazendo o movimento mínimo, leve, viável. O objetivo aqui é eficiência, o melhor resultado com menor esforço. E nos momentos desafiadores da vida, essa área do ócio, pelo menos para mim e para a maioria das pessoas, é a primeira a cair. E ela vai derrubando como um dominó todas as outras. Se não, qual é que é a sua área que é a primeira a cair dos básicos? Proteja essa área com unhas e dentes. Faça sem vontade quando necessário. Porque a transformação é um processo. A jornada da Fênix é uma jornada e ela não tem fim, ela não tem um objetivo final. O objetivo é a vida leve. Só que não é o objetivo final, é vida leve no processo, é na jornada, reaprendendo a relaxar, treinando esse músculo do prazer e criando espaço para essa autotransformação. Aproveite, viva, usufrua o que você já tem. É um ócio olhar para o céu, olhar para a natureza, colocar os pés na terra, encostar em árvores, sentir o sol na sua pele, observar a lua, as estrelas, sentir o ar fora dessas janelas. E pequenos ócios ao longo do dia são necessários. Isso são essas descompressões saudáveis, porque se você não fizer isso, você vai acumular. E então você vai se compensar, entre aspas, à noite, e ou no final de semana, e ou numas férias, enfiando o pé na jaca. Ah, eu mereço. Ah, eu fiz isso, portanto eu mereço. É cíclico, em camadas de dentro para fora, do centro para as bordas, e só expande bem quem está no centro. Fênix querida, parabéns. E Fênix querido também, porque temos e teremos homens por aqui. Parabéns! Você está recebendo uma estrela de honra ao mérito, uma medalha de honra ao mérito. Nós estamos no último áudio dessa área. Parabéns! Você se graduou nessa área, nesse macrociclo, da melhor forma possível. Você está no último áudio dessa área. Uau! Parabéns! O meu coração realmente transborda de ver pessoas dedicadas. São pessoas que se dedicam. Eu não falei pessoas que acertam. Eu não falei pessoas perfeitas. Eu falei pessoas dedicadas, que elas se dedicam a fazer o melhor possível, independente das circunstâncias. Nós estamos na semana de graduação. Parabéns! Desfrute e só continue. E agora? Reinicie os áudios da jornada a partir do 001, evoluindo as habilidades já adquiridas nas pedras fundamentais dessa área. Relembrando, mantenha um áudio por dia. É treino, é prática. As pedras fundamentais dessa área. Sinta o prazer da satisfação das necessidades fisiológicas.
você tem um teto acima da sua cabeça, você tem segurança, você tem comida, você tem água, você tem banho, você tem um banheiro. Fazer xixi e cocô, isso gera prazer, faça com presença. E relembrando, e isso vai continuar sempre. Temos ciclos viciosos e cada vez que nós conseguimos um ciclo virtuoso numa área, vai aparecer outros, porque é cíclico em camadas. Então, quando nós saímos de ciclos viciosos para os ciclos virtuosos, nós necessariamente atravessamos o limbo de dose, aquela ponte pênsil, porque o nosso ser não gosta de mudança, ele gosta da homeostase, por mais que esteja desafiador e desconfortável, por mais que esteja vicioso. Então atravesse essa ponte pênsil, esse limbo de dose, a sua dopamina, ocitocina, serotonina, endorfinas e várias outras substâncias, elas estão descompensadas e até elas estarem virtuosas, elas vão demorar um tempo. Passe por esse tempo. Mas saindo do sempre fazer o que precisa ser feito daquela forma dura, rígida, que dói e que quebra. Tem esse treino e essa leveza na flexibilidade. E nós não encontramos o tempo. Quando eu tiver tempo, não, nós criamos e abrimos espaço. Porque o não atendimento dessa área do ócio desencadeia em descompressões viciosas, ações viciosas e resultados pesados. E essa sensação de falta de autorização, todos nós temos. A origem vem da infância. Além da infância, transgeracional, cultural. E nós seguimos repetindo até conseguirmos ter consciência. E a partir do momento que nós temos consciência, a gente tem a escolha de repetir, mas aí a responsabilidade é 100% nossa. E nós adultos sempre temos a chance de ter a consciência. A gente que às vezes não quer ver porque dói, mas tenha a coragem de ver, de olhar, transformar e escolher treinar fazer diferente. Por quê? Por conta da vida leve. Por conta de ter mais resultados. Porque essa vida só fica leve, plena, abundante quando nós acertamos nós no centro da nossa vida e o poder superior no epicentro. Porque fora do centro, necessariamente, nós vamos necessitar de compensações e descompressões viciosas para continuarmos sobrevivendo. E aqui o convite é viver e treinar viver. E não é preguiça, não é egoísmo cuidar dessa área, cuidar de você, colocar você no centro da sua vida. É um redirecionamento estratégico de energia vital. Quem não está aqui no centro da sua vida e o poder superior no epicentro não tem vitalidade, a vida é pesada, parece que tem sucesso em uma ou outra área ou não tem em nenhuma e está uma bagunça só. Portanto, é necessário parar e cuidar disso, porque se a gente não parar, a vida vai parar. Mantenha as ferramentas, as engrenagens lubrificadas e funcionando de todas as ferramentas que você já tem. Continue preenchendo e lendo a sua roda mais leve 360. E além de preencher e ler, ajuste. O que você faz com essa leitura? Vai ser uma leitura vazia ou você vai continuar fazendo ajustes? O olho, mantenha também o olho no radar da vida mais leve 360. Cuide a sua tração da roda traseira. O que você tem feito essa semana e o que você tem deixado de fazer. E levando todo esse processo, lendo todas as ferramentas, ouvindo os áudios, o que é que você vai fazer ou deixar de fazer? Essa é a sua roda dianteira, é a direção. E continue olhando e seguindo o mapa da autotransformação. Os 12 passos, os 4 R's mais 1, as virtudes norteadoras e esse mapa. A sua mentalidade blindada, o ambiente propício, pessoas virtuosas e ações deliberadas e intencionais. Fênix, parabéns, desfrute e só continue. Com você no centro da sua vida e o poder superior no epicentro. Bora para a nossa oração?
Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer desfrutar e ter prazer virtuoso nessa vida? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!